Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para o nosso tema, né? Quem é o Espírito Santo? Conhecendo o Espírito Santo. E nós paramos no nosso último vídeo, nós paramos nos atributos divinos do Espírito Santo, né? E hoje nós vamos falar sobre santidade. É um atributo do Espírito Santo conforme o próprio nome, né? O próprio nome dessa pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é Deus morando dentro de nós, né? E na santidade nós temos aqui uma referência bíblica do Salmo 51 e o verso 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então nós temos aqui qual é o sentido da palavra santidade, né? Vamos analisar. Conforme eu falei nos últimos vídeos, nós gostamos de simplificar ao máximo, né? Então tem muitas pessoas que confundem a palavra santidade, né? Ou às vezes não tem noção do que significa no sentido etimológico essa palavra. Então, santidade. O que é uma pessoa quando a Bíblia diz que essa pessoa é santa? O que a Bíblia está querendo dizer? Por exemplo, a Bíblia fala sobre os santos, fala sobre uma igreja santa, né? Enfim, o que é santidade? Simplesmente a palavra santo quer dizer separado. Então, se você separa alguma coisa para o uso de Deus, o uso das coisas de Deus, essa coisa se torna santa, sim. E também se torna sagrada, né? Conforme queiram alguns, né? Olha, esse objeto é santo, né? Por exemplo, os objetos que eram utilizados no tabernáculo para adoração a Deus eram consagrados a Deus, então eram objetos santos, né? Numa igreja, seja ela uma igreja católica, uma igreja evangélica, um instrumento que é tocado ali na igreja, ele se torna um instrumento santo. Por quê? Porque aquele instrumento ele não vai ser tocado em qualquer ambiente, né? Então ele está santificado. Aquele instrumento, aquele utensílio sagrado, né? O utensílio da ceia do Senhor, os instrumentos de uma igreja, instrumento musical, estamos falando de instrumento musical de uma igreja, enfim, qualquer objeto que seja separado para o ofício do culto a Deus, ele se torna santo também. Então, a palavra santo quer dizer simplesmente separado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é separada da maldade, essa pessoa é santa. Isso mesmo que você está ouvindo, né? Talvez você não costuma ouvir isso, mas uma pessoa que é separada do pecado, do mundo, da maldade, do crime, da inveja, essa pessoa é uma pessoa santa, né? O que as pessoas confundem, agora eu quero comentar isso com você. As pessoas confundem santidade. Mas Messias, você está querendo dizer que eu posso ser santo? Sim, no sentido etimológico da palavra, né? A palavra santo quer dizer separado, né? Então, se você está separado, vamos imaginar que existe na empresa onde você trabalha, existe um conluio, existe um ajuntamento, né, de algumas pessoas querendo fazer mal para uma outra pessoa do seu trabalho, né, o famoso puxar o tapete de alguém. E você não faz parte desse grupinho, você está numa posição de santidade. Por quê? Porque santo quer dizer separado. Você não faz parte daquilo.
assim no colégio, na sociedade onde você mora, onde você vive, em qualquer lugar. Então, uma pessoa pode ser santa? Sim, uma pessoa pode ser santa, porque santo significa simplesmente separado. Tá? Separado. Então, mas o ser humano também pode ser santo? Sim, se você se separar, né, da maldade, do crime. Por exemplo, uma pessoa que não comete crime, ele é santo, né? Ele é santo em relação à criminalidade, né? Então, uma pessoa que se preserva, se reserva, ele é santo, né? No sentido de separação, né? Então, o problema é que a religião, ao longo dos anos, a religião vem fazendo com que as pessoas pensem que é impossível ser santo, né? Na religião, normalmente, santo é uma pessoa muito consagrada, uma pessoa que orou, intercedeu por alguém e aconteceu um milagre. Então essa pessoa é santa, essa pessoa é perfeita. Não, senhores. Uma pessoa santa quer dizer simplesmente uma pessoa separada, tá? Uma pessoa separada para realizar algo, né? Então, aí, só para a gente fechar, o que as pessoas pensam, né? Na verdade, o que as pessoas confundem é santidade com perfeição. Então, uma coisa é santidade e outra coisa é perfeição. Aí, se você perguntar para mim, Messias, um dia eu vou conseguir ser perfeito? Não. Messias, você é perfeito? Não, eu também não sou perfeito. Entenderam a diferença? Santo é uma coisa, perfeito é outra coisa. Perfeito é somente o nosso Deus e Pai. Perfeito é somente o Senhor Jesus, que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado, né? Perfeito é o Espírito Santo, a pessoa da Santíssima Trindade, Espírito Santo de Deus. Ele, sim, é perfeito, né? Mas, voltando aqui para o nosso texto, o salmista, eu creio que alguns, né, conhecem o texto, né? O salmista, que é o rei Davi, ele havia cometido um crime muito grave, né? E nesse salmo, o Salmo 51, que ele escreveu, é um salmo de arrependimento, de contrição. Então, ele vem dizendo assim, ó: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, o salmista está querendo dizer assim: olha, eu errei, eu pequei, eu cometi gravíssimos erros, mas eu estou aqui implorando o teu perdão, estou arrependido do que eu fiz, né? É o caso lá de Batseba, né? De Batseba e do seu fiel soldado, né? Que ele mandou colocar na frente de batalha, Urias, né? E Urias acabou sendo morto, então, pelo exército inimigo. Enfim, depois você pode ir na história bíblica, né? Primeiro Reis, Segundo Reis, conta a história dos reis de Israel, vai contar a história de Davi também, você vai poder ver ali, né? Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas também vai falar um pouco, tá? Da história dos reis de Israel, e você vai ver exatamente o que aconteceu com Davi, que ele estava nesse salmo se arrependendo e pedindo o perdão de Deus, né? E ele é interessante, Davi, porque ele é um verdadeiro adorador, né? Ele é um adorador por excelência. E ele diz assim: Senhor, não me lances fora da tua presença. Olha que interessante aqui. Davi, ele quis dizer assim: Senhor, eu errei, eu pequei, mas tem uma coisa, eu quero ficar perto do Senhor ainda. Não me lances fora da tua presença, não me manda embora. Não me demita. Eu quero estar ainda na tua presença. Muitas vezes também na nossa vida, né, nós precisamos dizer assim a Deus:
Pai, eu sou pecador, eu sou falho, eu erro, eu errei muitas vezes, mas mesmo assim eu quero andar com o Senhor. Eu quero ficar ao teu lado. Me suporte. Me dê uma segunda chance. Me perdoa, eu estou arrependido. Né? Muitas vezes nós oramos assim também e precisamos orar assim. Agora ele diz assim: e não retires de mim o teu Espírito Santo. O que Davi estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer: Pai, eu errei, eu pequei, e o teu Espírito Santo é santo, o teu Espírito é santo. E eu sei que aí existe uma grande dificuldade, porque o teu Espírito é santo e ele mora em nós. Aí nós voltamos lá para Paulo, né? Nos nossos últimos vídeos, nós falamos sobre Paulo, dizendo que o Espírito Santo habita em nós, nós somos moradas do Espírito Santo, ele habita em nós. E como que o Espírito Santo agora vai habitar dentro de uma pessoa que pecou, que cometeu um erro gravíssimo, como Davi ali, cometeu crime? E aí Davi está num problema muito grande. E ele fala: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi quis dizer: eu posso viver sem a coroa de rei de Israel. Eu posso viver sem o ouro e a prata. Eu posso viver sem as riquezas do reino. Eu posso viver sem as mulheres. Eu posso viver sem a minha família. Eu posso viver, quem sabe, sem o prestígio do povo de Israel. Eu posso viver sem muita coisa. Muita coisa pode ser descartado na minha vida. Mas eu não posso viver sem o teu Espírito Santo. Viram aqui? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque Davi sabia. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa derrotada, uma pessoa fracassada, uma pessoa que não tem vida espiritual, não tem vida eterna, não tem vida com Deus. E ele sabia a importância do Espírito Santo morando dentro de nós. Né? E ele sabia muito bem, porque o antigo rei de Israel, o rei Saul, ele foi rejeitado por Deus. Vejam a história também, nesses livros que eu falei, que conta a história dos reis de Israel. O rei Saul, ele foi rejeitado por Deus. Foi rejeitado por Deus. Messias, uma pessoa pode ser rejeitada por Deus? Pode ser um assunto para um outro vídeo, para a gente comentar. Mas Saul foi rejeitado por Deus. Inclusive o próprio Deus, quando Davi está orando, intercedendo, o próprio Deus vem a Davi e diz: Davi, por que você ainda tolera Saul? Por que você ainda intercede por Saul? Mesmo eu ainda tendo o rejeitado. E Saul, com tanta teimosia, tanto pecado, tantos crimes que ele cometeu, tanta maldade, o Senhor se retirou dele, o Senhor se apartou dele, o Espírito Santo foi retirado dele. E aí nós sabemos a história, que vinha um espírito maligno e possuía Saul. E possuía Saul e ele ficava terrivelmente atormentado. E aí era chamado então o Davi, que ainda não era o rei de Israel, ainda não tinha assumido o trono, mas chamavam Davi para tocar a sua harpa e louvar e adorar a Deus, para que o espírito maligno pudesse ser expulso da vida de Saul. E Saul se acalmava ouvindo os louvores de Davi. Então Davi sabia exatamente o que era uma pessoa abandonada por Deus. E o rei Saul teve um final trágico,
uma tragédia no final da sua vida, né? Foi muito terrível o final da sua vida. E Davi sabia que ele não podia ficar fora da presença de Deus. Davi sabia que Deus não podia rejeitá-lo, porque era terrível para um ser humano Deus rejeitar um ser humano, né? E também Davi, ele não queria de jeito nenhum que Deus retirasse o seu Espírito Santo da sua vida. Por quê? Porque ele sabia o final trágico de um ser humano sem o Espírito Santo morando na sua vida, morando no seu coração, né? Então, nós temos aí um atributo do Espírito Santo, santidade, né? O que é uma coerência